transformação linear, o qual abordaremos a definição e exemplos. Definição. Em matemática, uma transformação linear é um tipo particular de função entre dois espaços vetoriais, que preserva as operações de adição vetorial e multiplicação por escalar. Uma transformação linear também pode ser chamada de aplicação linear ou mapa linear. Aí, no caso, essa é uma analogia com a função normal entre dois espaços vetoriais que vai preservar as operações tanto de adição como de multiplicação. No caso em que o domínio e o contradomínio coincidirem, a expressão usada será operador linear. No caso, sejam V e W espaços vetoriais sobre o mesmo corpo K. Disse que uma função T em V em W, que é uma transformação linear, apenas para quaisquer vetor U e V pertencentes ao espaço vetorial V e alfa pertencente a K, valendo as seguintes relações, tanto da adição como da multiplicação. Na adição, temos que T multiplicado pela soma dos vetores é igual a T vezes o vetor V mais T vezes o vetor U. Já a segunda relação, que é a da multiplicação, temos que T multiplicado para o alfa vezes o vetor U ou o vetor V, qualquer um que vocês queiram, vai ser igual a alfa vezes o T multiplicado por esse vetor. Agora analisaremos um exemplo de Q de R pertencente às reais em que x é igual a 0,2. No caso, nos valores em que tiver o Q, a gente vai substituir por 0,2. Para saber se será uma transformação linear, a gente tem que ver se ele atende às seguintes condições, tanto da adição como da multiplicação, fazendo nessa ordem. Primeiro, da adição. Q multiplicado pela soma dos vetores é igual a, substitui o valor de Q por 0,2 vezes a soma dos vetores. Teremos, então, que esse Q, que é 0,2, vai multiplicar tanto o vetor U como o vetor V. Assim, teremos Q vezes o vetor U mais Q vezes o vetor V. Logo, atende à condição da transformação linear. Agora, iremos para o segundo passo da multiplicação. Q vezes o K, que será um escalar, vezes o vetor U é igual a 0,2 porque substituímos o valor de Q, vezes K vezes U. Isso implica dizer que esse K, que é esse escalar, vai estar multiplicando esse vetor U vezes 0,2, ou seja, também atende à condição, logo será uma transformação linear. O exemplo 2 aqui, pessoal, é a função de x igual a 0. A gente vai ver se atende as duas condições, que é a condição da soma e a condição da multiplicação por um escalar real. Bom, na primeira condição, a gente pode ver aqui que a gente vai multiplicar e vai somar os vetores. Quando a gente faz essa equação aqui, a gente vê que ela atende, porque Q multiplicado pelo vetor U mais Q multiplicado pelo vetor V é uma soma, então atende ao primeiro quesito. Aí a gente vai para o segundo quesito, que no caso é a multiplicação pelo escalar real. Bom, a gente faz toda a questão e aí a gente também percebe que atende. Vamos para o terceiro exemplo, que é um pouco mais elaborado, mas não é difícil. Nesse caso, a função é 2x menos 1 e 0. A gente faz, então, que o vetor, nesse caso, é o 1 e o 2. E o vetor V é V1 e V2. Aí a gente faz a multiplicação por um escalar real e a soma dos vetores para ver se atende as duas condições. A gente faz todas as relações necessárias e a gente chega à conclusão também que essa condição é atendida, logo, essa função ela se qualifica como uma transformação linear. A gente também faz a primeira questão, primeiro exemplo, um caso, no Scilab para entendermos melhor. Bom, a gente chama as relações, que nesse caso é a relação da soma e a relação da multiplicação pelo escalar real. A gente define as variáveis, que nesse caso chamamos x de 3, a de 2, dizemos que o vetor 1 é 1, 2, 3, o vetor 2, 3, 4, 5. E aí a gente define as operações, tanto de soma quanto de multiplicação. A gente define as igualdades
E aí a gente diz que se der igualdade vai ser o caso confirmado. Se der a multiplicação pelo escalar, caso confirmado. E se der esses dois casos confirmados, vai dar logo uma base de transformação linear. Executando o programinha, dá que logo é uma transformação de base linear. Uma base de transformação linear. Então, o que a gente conclui? Que essa função também é uma base de transformação linear. E concluímos então que essa questão ela pode ser verificada no Scilab também. Até mais, pessoal!